Que privilégio é estar com vocês neste maravilhoso sábado que está começando. Que Deus possa abençoar a todos. Que possamos descansar nos braços do Senhor. Estamos aqui para estudar a palavra dele. Estamos aqui para buscar mais coragem. Estamos aqui para buscar a certeza de que o nosso Rei Jesus está voltando. Precisamos nos preparar para o encontro eterno. Bem, vamos orar para começarmos com este estudo. Obrigado, ó Deus, por teu infinito amor, pois momento a momento nosso Pai vem nos guardando, nos guiando até que pudéssemos chegar a estas horas do sábado. Queremos, Pai, abrir sua palavra agora. Queremos descobrir maravilhas que tens para nós. Venha, Senhor, nos alimentar. Venha, Senhor, nos mover o coração, de tal forma que sejamos renovados, transformados por tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amados, vejamos aqui na tela juntos. O que está acontecendo com o solo e o que está acontecendo hoje é muito assustador. As Nações Unidas declararam o solo finito e preveram perdas catastróficas dentro de 60 anos. Quando perdemos solo, ameaçamos nosso abastecimento, água potável e muito mais. Milhões de acres são devastados por negligência. O impacto da degradação do solo poderia totalizar 23 trilhões de dólares em perdas de serviços ecossistêmicos, alimentares e de renda em todo o mundo até 2050. A principal causa para esta degradação do solo são as práticas agrícolas insustentáveis, pastagens, desmatamento e uso impróprio da terra. Erosão do solo até 2050 pode reduzir 10% de rendimentos das colheitas, o que corresponde à remoção de milhares de hectares de terras agrícolas. We're here today and using our presidency of the Security Council this month to focus in on the rising challenge of global food insecurity. Estamos aqui hoje e usando a nossa presidência do Conselho este mês para focar no crescente desafio da insegurança global. We've seen an almost perfect storm emerge in recent years, a combination of climate change, of COVID, and now particularly of conflict that is driving this food insecurity. Vimos uma tempestade quase perfeita emergir nos últimos anos, uma combinação de mudanças climáticas, Covid-19 e agora particularmente de conflitos que estão impulsionando essa insegurança alimentar. There are now about 260 million people around the world who are acutely food insecure. Existem atualmente cerca de 260 milhões de pessoas em todo o mundo em situação de insegurança alimentar aguda. And in turn, this food insecurity itself drives conflict, it drives forced migration, it stunts growth, both physical growth and economic growth. It holds countries back, it holds people back. Por sua vez, esta insegurança alimentar impulsiona o conflito e força a migração. Trava o crescimento físico e econômico, travando países e pessoas. The flip side of the coin is we're also increasingly seeing food being used as a weapon of war. O reverso da medalha é que também vemos cada vez mais alimentos sendo usados como arma de guerra. For leverage, for political purposes, in conflict after conflict. Para alavancagem e fins políticos em conflitos atrás de conflitos. So we wanted to put the focus on both of these challenges, rising food insecurity and at the same time the use of food as a weapon of war. Por isso, quisemos colocar a tônica nestes dois desafios. O aumento da insegurança alimentar e, ao mesmo tempo, a utilização dos alimentos como arma de guerra. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Tenham o prazer, o privilégio de abrir a palavra de Deus neste sábado maravilhoso. Vamos visitar aqui um dos capítulos mais fascinantes da história bíblica. Vamos para 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. O profeta Elias, um dos maiores profetas da Bíblia. O homem que ascendeu ao céu sem provar a morte, revelando que sim, a ressurreição vai acontecer. Haverá um povo que permanecerá vivo até a volta de Cristo e que será transladado sem contemplar a morte. 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade,
disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esperem um minuto. Como é que Elias teve a coragem de comparecer diante de um rei pagão? Ele poderia muito bem ser morto, ser exterminado ali. Mas quando Elias contemplou a apostasia de Israel, vendo os altares a Baal, um povo que contemplou os milagres de Deus, um povo que conhecia o seu Deus, que viu tantos milagres da parte de Deus. Mesmo assim, esse povo se corrompeu, esqueceu tanto amor que Deus demonstrou. Elias não aguentou diante dessa situação. No seu coração, ele ficava angustiado e chorava diariamente: Senhor, coloque um fim a esta apostasia. E Deus usa exatamente Elias para fazer essa obra, colocar fim à apostasia. Deus manda Elias: vai ter com Acabe. Diga a ele que daqui a alguns dias não haverá mais chuva nem orvalho por 3 anos e meio. Amados irmãos, Elias foi diante do rei Acabe, diante da rainha Jezabel, pagã, terrível, com uma mensagem de condenação, com uma mensagem urgente, com uma mensagem de juízo, acima de tudo, uma mensagem de misericórdia e arrependimento para o povo. Como é que o povo recebeu essa mensagem? Como é que o rei, a rainha receberam essa mensagem? Não. Eles não acataram. Não acataram, não. Ao invés de baterem no peito, como fez o povo de Nínive, se converterem ao Senhor, não. Queriam perseguir o mensageiro do Senhor. Amados, costuma-se dizer, quando a verdade não converte, quando a verdade não transforma, a verdade endurece. Isso aconteceu com o rei Acabe, com a rainha Jezabel e com a maior parte do povo. Não ouviram a mensagem de juízo. Endureceram seu coração. O que Deus poderia fazer para o seu povo? O que Deus poderia fazer para o seu povo? Mas passado algum tempo, as pessoas começaram a sentir que não. As palavras de Elias eram verdadeiras. Vemos aqui um texto aqui do Espírito de Profecia. Vemos aqui, com o tempo, os rios que nunca se ouvira que tivessem secado. Isso é interessante. Rios que nunca se ouvira que tivessem secado começaram a baixar. No entanto, os dirigentes do povo insistiam para que confiassem no poder de Baal e que desprezassem as palavras do profeta Elias, considerando-as ociosas. Hoje estamos vendo coisas que não aconteciam antes. Estamos vendo, amados irmãos, situações calamitosas no mundo. Coisas estranhas, mas muitos vêm zombando dos mensageiros de Deus dizendo que não. Estas são palavras ociosas. Estas coisas são normais. Continua. Os profetas diziam: não temam o Deus de Elias, nem tremam diante das suas palavras, insistiam eles. É Baal que produz as colheitas na sua estação própria e providencia alimentos para o homem e para os animais. Encontramos isto no livro Profetas e Reis, página 83. Eu fico me perguntando como é que o povo foi capaz de continuar acreditando nesses profetas. Eles não faziam nada de diferente naquela situação. Mas a verdade é, quando a gente está num estado de apostasia, quando a nossa consciência é cegada pelo pecado, nós não conseguimos entender mais nada. Vemos aqui, passa-se 1 ano e não há chuva. A terra está calcinada como que pelo fogo. O calor abrasador do sol destrói a pouca vegetação que sobreviveu. Os rios secam e os rebanhos, mugindo e palindo, vagueiam desesperados de um lado para o outro. Os campos, outrora florescentes, transformam-se em escaldantes desertos de areia, uma desoladora ruína. Não é o que estamos vendo hoje no mundo? Lugares maravilhosos agora estão se tornando em desertos. O que está acontecendo com o nosso mundo? Igual aos dias de Elias. Continua. O ar é seco e sufocante. Tempestades de poeira cegam os olhos e quase impedem a respiração. Cidades e vilas, outrora prósperas, tornam-se lugares de lamento.
Fome e sede atingem homens e animais com uma terrível mortandade. Mas não obstante essas evidências do poder de Deus, Israel não se arrependeu, nem aprendeu a lição que Deus lhe queria ensinar. Triste situação. E nos perguntamos, como é que isto aconteceu? Diante daquele milagre, prova viva de que Elias era o profeta de Deus. Estavam vivendo a profecia. Mesmo assim, eles não se arrependeram, nem aprenderam alguma lição com aquilo. Qual era a solução para o povo de Israel? Qual era a solução para este povo obstinado? Lemos aqui, amados irmãos. Para o ferido Israel, só havia uma solução. Afastarem-se dos pecados que tinham atraído sobre eles a mão punidora do Onipotente e voltarem-se para o Senhor de todo o coração. Aí está a simples solução. Voltar para Deus em arrependimento, em obediência aos seus mandamentos. O povo conhecia muito bem. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus falando aqui, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar peste entre o meu povo, no verso 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo conhecia muito bem a solução. É voltar-se para Deus, porque Deus está pronto para perdoar. Mas infelizmente isso não aconteceu com o povo, não. Agora, Elias, o servo de Deus, estava lá, no Rio Jordão, sendo alimentado pelos corvos. Os corvos traziam alimento. Mas infelizmente o rio secou. Entendam, até os filhos de Deus, aqueles que são fiéis, quando chega a crise, são atingidos, sofrem também. E Deus manda Elias. Voltamos aqui para 1 Reis, capítulo 17. Deus manda Elias para Sarepta, para se encontrar com uma viúva pobre. Este é um episódio impressionante. Em meio à crise, Deus manda Elias para uma viúva pobre, que estava apanhando lenha para a sua última refeição. Ela sabia, não tinha mais nada. Ela e seu filho deviam comer para morrerem de fome. Agora vejamos aqui, verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então Elias se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Nós conhecemos muito bem essa história. Elias pede pão. A mulher diz, como posso te dar pão? Eu não tenho nada. Estou vivendo também numa condição de crise. A crise mundial, a crise alimentar. Mas, amados, aquela mulher foi capaz de dar o pouco que ela tinha ao profeta. Deus honrou a hospitalidade daquela mulher. Estamos vivendo num momento de crise. E não sabemos o que vamos comer. Algumas pessoas não sabem o que será amanhã. Mas mesmo assim, Deus nos convida a praticarmos a hospitalidade hoje. Deus nos convida a sermos abnegados, a ajudarmos os outros. Queridos, vemos aqui, nenhuma prova de fé maior que essa poderia ter sido pedida àquela mulher. A viúva tinha até então tratado todos os estrangeiros com bondade e generosidade. Agora, indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar para ela e para o seu filho, e confiando no Deus de Israel para suprir cada uma das suas necessidades, enfrentou esta suprema prova de hospitalidade, fazendo como Elias lhe tinha dito. Quero sublinhar essa parte. Indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar para ela e para o seu filho, ela praticou hospitalidade, confiando no Deus de Israel. Amados, que tamanha fé! Esta mulher não era israelita, era viúva, era pobre, tinha um filho para alimentar, mas ela levou o último pedaço de pão, e entregou ao profeta Elias.
E Deus honrou a fé desta mulher. Honrou a hospitalidade dessa mulher. Amados irmãos, a viúva de Sarepta repartiu a sua comida com Elias. E em retribuição, a sua vida e a de seu filho foram preservadas. E a todos, agora vejam, essa é uma promessa. É uma promessa. Amado, estamos vivendo num momento de crise. Mas Deus tem uma promessa aqui. E a todos os que em tempo de prova e carência manifestam simpatia e prestam assistência a outros mais necessitados, Deus promete grandes bênçãos. Amém? Deus promete grandes bênçãos. Ele não mudou. O seu poder não é menor agora do que nos dias de Elias. Lemos aqui Hebreus 13, verso 2. Hebreus 13, verso 2. O que diz aqui a palavra do Senhor? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Quando Abraão viu aqueles homens vindo para sua tenda, foi lá, ajoelhou-se, convidou a eles. Como resultado, a promessa foi confirmada do filho da velhice. Quando Ló viu aqueles homens andando na praça de Sodoma, convidou-os para casa. Como resultado, eles foram libertos de Sodoma quando o fogo caiu. Amados, alguns, por praticarem hospitalidade, ajudando os outros, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, Deus promete bênçãos. O nosso Pai Celestial continua a pôr no caminho dos seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas. E os que aproveitarem essas oportunidades encontram o quê? Grande alegria. Terminando agora, vamos para Isaías. Isaías capítulo 58. Vejamos aqui o maravilhoso convite de Deus. Isaías 58, do verso 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Promessa maravilhosa de Deus. Verso 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Agora o verso 12. E os que a ti procederem edificarão os lugares antigos assolados. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Amado irmão, está você fazendo alguma diferença na vida do seu vizinho nesse momento de crise? Está você sendo uma bênção para alguém neste momento de crise? Deus convida o seu povo agora a ser bênção, reparador de brechas. Queridos, não abandonemos a hospitalidade, porque Deus prepara bênçãos para todos aqueles que, em meio à crise, conseguem repartir o pouco que têm. Deus convida você, amado irmão, a fazer diferença neste tempo. As pessoas estão passando necessidades. As pessoas, acima de tudo, passam necessidades espirituais. É o momento de compartilharmos esperança. É o momento de compartilharmos a Cristo. Compartilharmos a bendita esperança da vida eterna a essas pessoas. Deus convida você, amado irmão, a fazer a diferença. No seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, na sua família. Leve outros a conhecerem de fato quem é Cristo através das tuas ações. Deus possa o abençoar. Vamos terminar agora com uma oração. Obrigado, Senhor, porque neste tempo de crise, assim como nos dias de Elias, Jesus nos convida a praticarmos a abnegação, a hospitalidade, a sabermos dar, a sabermos doar, a sabermos compartilhar, porque bênçãos eternas nos aguardam. Amado Jesus Cristo, vivemos de momentos difíceis, sabemos. Muitos não sabem o que vão comer. A situação é imprevisível, dizem os especialistas. Mas nós sabemos que Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos anima, nos motiva e queremos compartilhar essa esperança com aqueles necessitados. Oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai,
Em nome de Jesus. Amém.